Vamos embora? Hoje é de live, papai. Hoje tem live, papai. E aí, vamos embora? Já. Tô ligando aqui pro aluno também. Live começando a todo vapor. Fala, meu povo, deixa o povo chegar. Deixa eu começar essa live com gás total. Live conjunta. Hoje tem. Vamos embora? Falando um pouquinho hoje sobre carreiras policiais, sobre cronograma de estudo, sobre direito constitucional. Hoje o bicho vai pegar, meu filho. Vamos. A galera tá começando a chegar na live. Show de bola. Tem muita coisa interessante. Muita coisa interessante. Live conjunta, tanto no meu Insta como no Insta da ProAluno. Então, vamos embora. Obrigado e vamos embora. Seguinte, meu povo, qual foi o objetivo dessa live, de verdade? O objetivo dessa live foi tentar trazer um norte para você. Como a live está sendo transmitida nos dois Instas, então eu vou até me apresentar um pouquinho, porque tem a galera da ProAluno que está assistindo o Insta, tá assistindo a live. E aí, para quem não me conhece, meu nome é André Lucas, eu sou professor de Direito Constitucional, atualmente sou policial militar em Sergipe, sou pós-graduado em Direito Público, em Direito Penal, em Docência no Ensino Superior. Sou mestrando na Universidade Federal de Sergipe. E estou na vida dos concursos públicos há um tempo. Já reprovei nos 50, mas já passei nos 10. Então eu quero falar para você o seguinte. É possível passar em concurso público. Então, é possível? Eu consegui. Eu consegui passar em concurso público. Reprovei em 50, consegui passar nos 10. É possível passar em concurso público. Claro que você tem que ter persistência. Claro que tem que ter dedicação, disciplina. Tem que ter um monte de coisinha em relação a isso. Mas devagarzinho vai começar a entender a live de hoje, quando eu começar a falar sobre cronograma de estudo, quando eu começar a falar sobre pontos importantes de direito constitucional para seu concurso. O que é que você tem que aprender? O que é que você tem que saber? Onde é que você tem que estudar mais no concurso, na carreira policial? Isso é importante para você. Então, meu filho, minha filha, sente aí, pega uma caneta e um papel e vamos começar essa live com gás total. Vamos começar essa live falando um pouquinho de como montar um cronograma de estudo, porque tem muito concurso para sair aí. Tem muito concurso na área policial saindo aí. E esse ano é o seu ano. É o ano de acertar as questões da sua prova e o ano de tomar posse, meu filho. De virar polícia, de botar a mão na cabeça, aquele negócio todo bonito. Esse é o ano. Esse é o seu ano. Então vamos embora. Já falei um pouquinho de mim. Eu te falo assim, cronograma de estudo. Como você vai conseguir montar o seu cronograma de estudo? É importante você montar o seu cronograma de estudo? É muito importante você montar o seu cronograma de estudo. Eu te falo que, já que você quer a carreira policial, já que você sonha em ser polícia, você tem que pensar assim, quais matérias caem no meu concurso? O primeiro ponto é esse. Você tem que ter um foco, ter um farol. Eu quero ser polícia, mas quais matérias caem no meu concurso? É a partir desse momento que você vai traçar o seu cronograma. Você vai pensar nas matérias que caem no seu concurso. Por exemplo, Polícia Civil. Eu tenho penal, processo penal, administrativo e constitucional. Olha o que eu tô falando. Penal, processo penal, administrativo e constitucional. Quem tá falando aqui é um cara que passou em 10 concursos na carreira policial. Em 10. Então escuta o que eu tô falando. Reprovei em 50. Tá, tudo bem. Mas escuta o que eu tô falando. Penal, processo penal, administrativo e constitucional, você tem que colocar no seu cronograma. Então coloque ele no seu cronograma. Coloque português no seu cronograma. Você quer ser policial civil? Quer ser policial federal? Coloque no seu cronograma. Vamos colocar algumas matérias que vão estar tanto no concurso da Polícia Civil, como no concurso da PF, como no concurso da PRF. E a partir daí você vai ter um norte. Como no concurso da PM. E a partir daí você vai ter um norte. Por que eu estou falando isso? Se você quer a carreira policial, você tem que estudar as matérias que vão cair na carreira policial. Que você vai estar preparado na Polícia Civil de Alagoas, vai estar preparado na Polícia Civil do Ceará, vai estar preparado na Polícia Civil do Distrito Federal. Mas aí você tem que ter um norte. Não adianta você querer, professor, eu quero estudar para, sei lá, INSS. E quero estudar para Polícia Civil. Tenha fé, tenha calma. Vamos montar um cronogramazinho bacana para que você estude para a carreira policial com força. Para que você acerte as questões e depois pense assim. Professor, eu vou passar essa desgraça. Eu vou passar porque eu estou com a direção. E isso é importante. Tem que ter uma direção. Por que eu falei penal, processo penal, administrativo, constitucional e português? Por que eu só falei isso? Porque tem concurso que trazem informática,
raciocínio lógico. Realmente, trazem. Mas não... professor, eu quero ter só 5 matérias, é bom pra mim? É o básico. Isso aqui vai cair pra você. Aqui no Distrito Federal, no Ceará, em Alagoas. Informática tem concurso que cobra, tem concurso que não cobra. Raciocínio lógico tem concurso que cobra, tem concurso que não cobra. Então, a intenção é essa, é fazer com que você monte o seu cronograma direitinho. Colocou isso no seu cronograma? Pensou no seu sonho? Pensou que quer ser policial civil, policial federal? Massa. O que é que você tem que fazer no seu cronograma? Porque não adianta só colocar a matéria, eu vou estudar como? Vou estudar de que jeito? E agora, eu vou pra onde? Esse é outro ponto interessante. Como você vai estudar no seu cronograma? Como você vai estudar? Como é que você vai andar no seu cronograma? Pense assim. Eu quero ser policial. Mas para ser polícia, você tem que ter no seu cronograma exercício, revisão e as aulas. Professor, eu vou assistir videoaula, eu vou ir para um cursinho, eu vou, sei lá, eu tô com PDF em casa, beleza. Você tem PDF? Estude para o seu PDF, mas você tem que revisar o seu PDF, tem que ter questões. Então, quando eu falo sobre cronograma de estudo, você vai botar as matérias que caem no seu concurso, a maioria das matérias que caem no seu concurso, vai botar do lado no seu cronograma questões. Quantas questões você vai fazer por dia? Eu te falo, faça no mínimo 20 de cada matéria. Se você tiver mais tempo, faça mais questões. Mas faça ali no mínimo 20 de cada matéria. Coloque 2 matérias por dia, por exemplo, e faça no mínimo 20 de cada matéria. Todo dia. No mínimo 20. E anote os acertos e os erros. Nesse dia eu fiz 20 questões, acertei 15 e errei, errei 5. Eu não estou falando uma fórmula mágica para passar. Para passar em concurso público não tem fórmula mágica não. Só estou dando uma direção. Cada um tem seu jeito de ser. Cada um tem sua maneira de estudar. Realmente. Mas eu estou dando uma direção para você. Uma direção para você montar o seu cronograma. E vai ter dias, eu sei, que você vai estar na merda. Você vai pensar assim, professor, hoje eu estou cansado. Mas você tem que ter uma direção. E eu te falo, monte o seu cronograma. Coloque exercício. Coloque revisão. Coloque lá aquele dia que você vai assistir aula, vai assistir uma videoaula, que você vai ir para um cursinho. Coloque também no seu cronograma. Colocou isso no seu cronograma? Pense assim, eu tenho que fazer 20 questões por dia. Você tem que fazer 20 questões por dia. 20 questões. 20 questões você está tranquilo. 20 questões ali de cada matéria. Anotando os acertos e os erros. Colocou isso? E aí, o que você precisa mais? No final de semana você vai fazer o quê? É interessante no final de semana você colocar a revisão. A revisão das matérias que você estudou na semana. E o que eu te falo, eu sempre falo isso em sala de aula, você tem que ter um caderninho de erros. Professor, o caderno de erros é importante? Muito, muito importante. Você tem que criar um negócio chamado burrinho. Toda questão que você erra, você tem que anotar no burrinho. Toda questão que você erra, você tem que anotar no burrinho. Anote toda a questão que você errar no burrinho. Você vai fazer 20 questões por dia daquela matéria. Toda a questão que você errou, você anota no burrinho a questão, a resposta correta. Por quê? Porque a partir daquele momento, quando você pegar aquela questão parecida de novo, você não erra mais. Tem assuntos que se repetem. Vou dar um exemplo bonito. Prova da PM Alagoas, 2018. Prova para delegado de Sergipe, 2018. A mesma questão que caiu na PM Alagoas, caiu na prova de delegado de Sergipe. A mesma questão. Por que eu estou falando isso? Porque na carreira policial, os assuntos eles se repetem. Então se você continuar no assunto ali, você vai pegar a questão no Distrito Federal, vai acertar. Você vai estar estudando para a Polícia Civil do Distrito Federal, vai estar estudando para a Polícia Civil da Bahia, para a Polícia Civil de Alagoas. E tem assuntos na carreira policial que eles vão se repetir. E você vai acertar a questão na Bahia, vai acertar a questão em Alagoas, vai acertar a questão na Polícia Civil. Então, meu filho, faça um burrinho. Toda questão que você errar, você tem que anotar no caderninho. Importante? Muito. Porque você aí no final de semana, você pega o seu caderninho, e revisa o seu caderno. Então, quando eu falo sobre cronograma de estudos, pega as matérias que caem no seu concurso. Quero carreira policial, professor? Massa. Penal, processo penal, administrativo, constitucional. Colocou? Coloque português, certeza. 5 matérias. Certeza. Saiu o edital, acrescenta as matérias a mais no seu edital. Mas hoje, sem edital publicado, penal, processo penal, administrativo, constitucional e português. Colocou isso no seu edital, belezinha. Colocou isso no seu cronograma, belezinha. E a partir daí coloca questões, revisão e as suas aulas. Lembre de fazer 20 questões por dia. Não é a fórmula mágica. Porque aí é a base, meu filho. Você tem que ter disciplina. Não vai ser fácil.
Acordar de manhã, dormir um pouco mais tarde, estudar. Não adianta. Tem que ter dedicação e tem que sonhar, velho. Por que eu tô falando que você tem que sonhar? A minha história é parecida com a sua. Um dia eu estava no seu lugar e eu consegui. Então se eu conseguir, você também consegue. Se eu conseguir, você também consegue. Acordar de manhã cedo não é fácil. Passar o dia inteiro estudando não é fácil. Mas vale a pena. E se vale a pena lutar por um sonho, então você tem que lutar por ele. Você tem que acreditar nele. E por isso, quando você for fazer o seu cronograma hoje, pensando no que eu estou lhe falando, pense no seu sonho. E pense aonde você quer chegar. Esse é o principal ponto. Se eu passar naquele concurso, o que é que eu vou ganhar? O que é que eu vou ter? Qual a farda que eu vou usar? Eu quero ter uma pistola na cintura? Então passa nessa desgraça, mas monta um cronograma. Adapte ele. Adapte ele ao seu sonho, ao seu tempo também. Não adianta você, professor, eu tenho 3 horas. Estude as 3 horas. Eu tenho 2 horas. Estude 2 horas, mas estude. Mas coloque no seu cronograma revisão, questões e a matéria. Se você só tem 2 horas, coloque uma matéria por dia, mas estude aquela matéria. Belezinha? Cronograma de estudos. Tem lá, penal, processo penal, administrativo, constitucional e português. Foi? Colocou? Penal, processo penal, administrativo, constitucional e português. A base para qualquer concurso da carreira policial. Qualquer um, tô falando sério. PM, guarda municipal, professor, eu quero fazer guarda municipal. Guarda municipal, professor. Cai português? Cai. Cai penal? Cai. Cai processo penal? Cai. Grande parte, vem caindo. Guarda municipal tal vem mudando, vai variando de município a município. Mas PM, penal, processo penal, administrativo, constitucional. Polícia Civil, penal, processo penal, administrativo, constitucional. Português. Certo? Belezinha? Tem estados que cobram mais estatuto, por exemplo, Ceará. Né? Tem legislação do Ceará. Legislação da PM do Ceará. Varia. Tem estados que dá uma mudada. Mas a base é essa. Colocou essa base? Pense assim. Eu tenho que ter questões, tenho que ter revisão do conteúdo. Revisão do conteúdo. E no final de semana você tem que ler o seu burrinho. O seu burrinho. Pô, só o que é o burrinho? O burrinho é as questões que você errou durante a semana, que você vai revisar no final de semana. Monte o seu cronograma e grude na parede o seu sonho. É o distintivo que você quer, é a pistola que você quer, e grude na parede o seu sonho. E a partir daí, você começa a ter um desenvolvimento melhor. O que eu te falo mais? Em direito constitucional, professor. O que é que eu tenho que estudar em direito constitucional? Quais assuntos que vão cair, que mais caem em direito constitucional? Que vão cair não, porque eu não sou nenhum guru, não sou guru dos concursos. Também não estou trazendo a fórmula mágica. Não adianta você montar o cronograma e não ter dedicação. Tem que ter dedicação. Tem que ter dedicação. Colocou isso aí no seu cronograma? Massa! O que é que você tem que fazer agora? Direito constitucional, professor. O que é que eu vou estudar de direito constitucional? O que é que cai de direito constitucional na minha prova? Uma coisa que cai. Carreira policial. Pense assim. O artigo 5º você tem que estudar. Você tem que comer com farinha o artigo 5º. Você não tem que estudar. Você tem que comer com farinha o artigo 5º da Constituição Federal. Come com farinha o artigo 5º. Políticos, cai. Nacionalidade, cai. Professor, e agora eu vou estudar mais o quê? Estudei o artigo 5º, estudei políticos, estudei nacionalidade. E agora eu vou estudar mais o quê? Tenha fé, tenha calma. Pense em Forças Armadas, segurança pública. Cai, despinca. Concurso para policial, você tem que comer com farinha o artigo 144. Tem que comer com farinha também. Então, quando eu falo pra você sobre direito constitucional, você tem que pensar no artigo 5º. Tem no artigo 5º remédios constitucionais, professor. Cai, meu filho. Remédios constitucionais cai também. Cai também. Então você tem que pensar nisso. Professor Soares, um abraço. Tem que pensar nisso. Então, quando eu falo pra você, artigo 5º, come com farinha, anote aí no sua apostila. Artigo 5º da Constituição Federal. Anotou políticos, nacionalidade? Cai também. Anotou segurança pública? Beleza. Aí você para e pensa assim, professor, e poderes? Poderes caem? Eu te falo, concurso nível médio, cai superficial de poderes. Polícia Civil, professor, é cobrado poderes, e aí pega um calinho. Poderes é um calo no candidato. Porque o candidato às vezes pensa assim, professor, eu vou estudar para carreira policial. Eu não vou estudar nada de poderes. Nada de poderes. Eu te falo, cuidado. Cuidado. As bancas estão mudando um pouquinho o entendimento. Estão começando a cobrar um pouquinho mais de poderes. Recentemente. Então, está cobrando um pouquinho mais de poderes em prova de concurso público para a área policial. Por quê? Não tem mais detalhes para cobrar. Então, mais detalhes. Então, cuidado em relação a poderes. Cuidado. Belezinha? Claro, não vai aprofundar tanto em poderes. Prova para a Polícia Civil, prova para PM.
Vou dar um exemplo. PM de Sergipe. PM de Sergipe tinha poderes no edital. Mas não tinha uma questão de poderes no edital. Mas tinha poderes no edital. O candidato se matou estudando poderes. Por isso que eu te falo, cuidado. Um ponto importante nesse cuidado, que eu sempre comento em sala de aula, é que numa prova de concurso público para carreira policial, ou uma prova de concurso público para outra carreira, inclusive, também, você tem que começar sempre pela matéria que você mais sabe. Sempre pela matéria que você mais sabe. Não adianta, se você não é bom em matemática, não adianta começar uma prova de concurso público por matemática. Se você não é bom, comece pela matéria que você mais sabe. Comece por direito constitucional, digamos. E aí você se empolga na prova. Se você começa pela matéria que você mais sabe, você se empolga na prova. Se você se empolga na prova, isso te ajuda lá na frente. Então cuidado, concurso público, comece pela matéria que você mais sabe. Não comece pela matéria que você não sabe tanto. Comece pela matéria que você mais sabe. Eu sempre brinco em sala de aula assim. Eu começo sempre por constitucional. Porque eu não começo por português, por exemplo. Por português, às vezes a gente sabe e não sabe. Aquele negócio, desgraça português. Mas se você começar pela matéria que você mais sabe, você pega a primeira, se empolga. Pega a segunda, se empolga. Pega a terceira, se empolga. Quando você vai para a quarta questão, você já acha assim, passei no concurso. É assim que acontece. Então eu te falo, comece pela matéria que você mais sabe. Não comece pela matéria que você não gosta, que você não tem tanta afinidade. Porque se você começar por matemática, você pega a primeira, já acha dificuldade. Pega a segunda, já sente dificuldade. Pega a terceira, já acha que não vai passar. Já acha que aquele concurso não é pra você. E às vezes você está preparado. Porque passar em concurso público não é o mais inteligente hoje. É o cara que tem estratégia. Olha o que eu tô falando. Não é o mais inteligente. Quem passa em concurso público não é o mais inteligente. É o cara que traça uma estratégia. Aquele cara que traça um objetivo. Aquele cara que pensa assim, tem que passar, mas eu não estudei tudo no edital. Porque às vezes não dá tempo de você bater o edital todo. Se não dá tempo de bater o edital todo, você tem que ter estratégia de como passar em concurso público. Não tô falando fórmula mágica, eu tô falando estratégia. E para passar em concurso público, você tem que pensar assim. Se eu não sou tão bom em matemática, eu não vou começar por matemática. Mas se eu sou bom em direito constitucional, eu vou começar por direito constitucional. Depois vou para administrativo, enfim, vou pelas matérias que eu mais sei. E assim você traça uma meta. Mas eu tô falando isso, você vai usar isso a partir de hoje. Não só no dia da prova. Você vai usar isso a partir de hoje no simulado que você vai fazer no final de semana. Você vai usar isso a partir de hoje na quantidade de questões que você for fazer na semana. Você separou lá, pegou matemática e direito constitucional para estudar no dia. Enfim, comece por direito constitucional, depois vai para matemática. Você se empolga, ajuda. Belezinha? Então, quando eu falei na live de hoje, cronograma de estudos, matérias que mais caem na carreira policial, penal, processo penal, administrativo, constitucional, português. 5 matérias tem que estar no seu cronograma. No seu cronograma você tem que ter o quê? Revisão, realizar questões, no mínimo 20 questões por dia daquela matéria. Certo? Ou no geral, eu tô falando no geral, não tô falando pra você pegar o que eu tô falando e colocar. Claro, cada um tem seu jeito de ser, cada um tem seu jeito de estudar. Eu tô te falando a base. 20 questões por dia daquela matéria. Se você puder fazer mais, faça. Realizar questões todo dia, fazer questão todo dia, é o que é o seu diferencial na hora da aprovação. Então faça muitas questões. Faça muitas questões. Colocou questões, colocou a revisão, você vai ter aula daquele dia? Beleza. Vai ter dias, eu sei, que você vai estar cansado. Vai ter dias, eu sei, que você não vai conseguir estudar direito. Se você abalar, porque naquele dia você estava cansado, porque naquele dia você não estudou direito, no outro dia você vai ficar com a consciência pesada e não vai querer estudar. Não faça isso. Não faça isso. Se tem um dia que você está cansado, no outro dia, levanta a cabeça e estude. É normal do ser humano. Beleza? Levanta a cabeça e estude. No final, lá na frente, depois de você passar por todas as fases do concurso, você vai perceber que vale a pena. Vou falar o meu exemplo agora. Quem me conhece sabe, né? Quem me conhece em Sergipe, Alagoas, Bahia. Eu sou pequenininho, né? Tenho 1,65 m. Uso óculos. Sou meio gordinho. E TAF de concurso público eu sempre pensei, é sempre uma dificuldade pra mim. É sempre uma dificuldade, porque o aluno também pensa. Carreira policial não é só a prova objetiva, é TAF, é psicológico, é exame de saúde. Então, às vezes você pensa assim, professor, não dá pra mim. Dá, meu filho, dá. Se você não acreditar, quem vai acreditar em você? Se você não acreditar no seu sonho, quem vai acreditar em você? Então,
Dá. É só acreditar. Professor, eu consigo passar no TAF? Consegue. É só acreditar. É só treinar também. Não adianta só, Deus vai me dar. Deus não vai lhe dar, não. Você tem que treinar. E passa. Passa. Por isso, carreira policial. Montou seu cronograma de estudos? Montei. Fez a revisão? Beleza. Realizou as questões? Beleza. Faça o seu burrinho a partir de hoje. Toda a questão que você errar, eu quero que você anote em um caderninho. E no final de semana eu quero que você revise o seu caderninho. E olhe, professor, eu errei essa questão, não vai errar mais. Porque uma hora você vai pegar essa questão de novo e não vai errar mais. Uma hora você vai pegar essa questão de novo e não vai errar mais. Crie o hábito de anotar as questões que você erra. Depois disso, pense nos pontos de direito constitucional que caem para concurso público. Professor, princípios fundamentais. Princípios fundamentais cai? Cai. É um tema importante. Professor, artigo 5º, você tem que comer com farinha. Nacionalidade, importante? Muito. Políticos, importante? Muito. Segurança, importante? Muito. Segurança pública? Muito. Estado de sítio, Estado de defesa? É importante? Muito. Professor, vai falar a Constituição Federal toda? Não. Não vou falar a Constituição Federal toda pra você, não. Não vou falar a Constituição Federal toda, não. Não cai a Constituição Federal toda também, não. Mas com certeza, vai ter questões dessas matérias, desses assuntos na sua prova. Com certeza vai haver questões desses assuntos na sua prova. Beleza? Então tenha fé, tenha calma, acredite no seu sonho e vamos embora juntos. Quer que eu te falo também, né? O propósito da live hoje foi trazer um norte geral. Foi comentar sobre as carreiras policiais, foi falar sobre cronograma, falar sobre direito constitucional e te falar assim, esse ano, no Nordeste, por exemplo, na Bahia eu tenho Polícia Civil e PM Bahia saindo. Em Alagoas eu tenho PM, Bombeiro e Polícia Civil saindo. Eu tenho Polícia Civil do Ceará saindo. Tem PM do Ceará saindo. Meu filho, pelo amor de Deus, a hora é agora. Agora é a hora de você sentar a bunda na cadeira e pensar, dá pra passar nessa desgraça. Mas tem que ter uma direção, tem que ter uma disciplina. Não adianta só querer. Tem que querer várias vezes, todo dia. Tem que acordar querendo, dormir querendo. Porque você e o seu sonho e mais ninguém. Ninguém vai sonhar por você, não. É você que sonha. É você que quer. Se é você que quer, então você tem que lutar por ele. Lutar pelo seu sonho. É isso que você tem que fazer. É lutar pelo seu sonho. Estudar para a carreira policial envolve dedicação, envolve disciplina, mas você tem que sonhar também. Sonhar e fazer. Porque o aluno da carreira policial é diferente do outro aluno da carreira do INSS, por exemplo. O aluno da carreira policial, esse aluno sonha com a farda. Ele pensa com a pistola na cintura. Ele pensa com o colete. Era isso que eu fazia 4 horas da manhã. Quando eu acordava, pensava assim, eu quero usar aquela farda. Eu prestava contenção pro espelho. Porque eu queria, no início, ser sargento do Exército Brasileiro. Beleza? Tranquilinho? Outro ponto importante. Então, tem que ter querência. É isso aí, professor Helder. Tem que ter querência. Não adianta de nada. Outro ponto importante pra gente finalizar até a live e falar mais algumas coisinhas. Tô pelo Insta da ProAluno e tô pelo meu Insta. Tô por 2 Instas. 2. Por que eu resolvi fazer isso? E por que eu dei a ideia de trazer agora, nesse exato momento, falar sobre cronograma de estudo e falar para você sobre direito constitucional, sobre principais pontos? Por que eu vim fazer isso? Porque, meu velho, esse é o seu ano. Esse é o ano da sua vitória. Nesse exato momento, quando eu dei a ideia da live, tanto no Insta da ProAluno como no meu Insta, eu falei assim pra você. Eu vim falar assim pra você. Que esse é o ano da sua vitória. Se você quer estudar comigo na ProAluno, eu faço meus cursos do meu jeito. Vou lançar no site da ProAluno do meu jeito. ProAluno não é um site, não um cursinho pra concurso, não. Eu faço meus cursos e coloco lá no site. Se você gosta da minha didática, você vai lá e assiste. É igual aqui no Insta. Aqui no Insta eu tenho um projeto, no meu Insta, eu tenho um projeto e toda semana eu reviso o direito constitucional. Inclusive essa semana tem, viu? Essa semana tem revisão de direito constitucional, lá no meu Insta. Beleza? Ju, um abraço. Então essa semana tem revisão. Obrigado, Ju. Então continua a revisão. Por quê, professor? Por que você faz isso? Porque eu já estive no seu lugar e eu sei o quanto é difícil estudar. Estudar para concurso público dói. Eu sei que dói. Mas se você continuar, você vai conseguir. Se fosse fácil, todo mundo passava. Se fosse fácil, todo mundo passava nessa desgraça. Não é fácil. Não é fácil. Mas vale a pena. Beleza?
Cronograma de estudos, ok. Assuntos de direito constitucional para cair na sua prova, belezinha. Princípios fundamentais, artigo 5º. Eu tenho políticos, nacionalidade, segurança pública. Ah, professor, organização do Estado. Mais ou menos. Ah, professor, poderes cai? Vem caindo. Vem caindo. Ah, professor, tem que estudar tudo. Tenha fé também. Não estou falando principais pontos. Tenha fé. Professor, eu vou estudar tudo. Você está com pouco tempo? Então, como o artigo 5º com farinha, estude nacionalidade, estude políticos. De verdade, estude segurança pública. Está com pouco tempo? Estude os principais pontos. Está com tempo sobrando? Dá uma olhada no poderes. Vai dar uma olhada em organização do Estado. E aí vai depender também do seu cronograma e do seu tempo. Mas assim, também não estude pelo desespero. Esse é outro ponto importante. Não estude pelo desespero. Ah, eu estou desesperado, tem que passar. Você acaba não estudando nada, porque sua cabeça fica pensando em várias coisas ao mesmo tempo, você não acaba estudando nada. Então, não estude pelo desespero. Estude pelo seu sonho. E aí, tenha disciplina. Pense nos seus objetivos. Trace metas e passe nessa desgraça. Trace metas e passe nessa desgraça. Beleza? Tranquilinho? Vou finalizar a live. E aí, essa semana, no meu Insta, tem revisão de direito constitucional. Vamos falar, terminar o artigo 5º, entrar em direitos sociais e até bater toda a nossa querida Constituição Federal. Agradeço o pessoal da ProAluno, agradeço as pessoas do meu Insta aqui. Muito, muito obrigado. De verdade. Tamo junto sempre. Sempre, sempre, sempre. Contem comigo. Tem um grupo do WhatsApp onde todo dia eu coloco dica de direito constitucional. Todo dia pensando no aluno. Todo dia tem dica de direito constitucional. Todo santo dia. Então, acreditem no seu sonho. Continue lutando. Carreira policial é massa. Vocês vão gostar. Estou há 10 anos nessa vida e pode ter certeza que vale a pena. Se é seu sonho, lute por ele. Dá certo. Muito, muito obrigado. Boa noite a todos. Valeu.